Glória a Deus. Bom dia, igreja. Graça e paz, amém? Queridos, abre a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 10. Toda vez que eu ministro essa mensagem, eu preciso explicar por que o Senhor me deu essa mensagem, para que a gente possa entender e aplicar ela de forma correta, amém? Alguns anos atrás, eu recém-chegado em um ministério, o pastor dessa igreja ele sofreu algumas percas. Alguns irmãos que se transferiram do ministério, ele teve o carro dele roubado, a família dele estava no carro, roubaram o carro e o celular de todo mundo. Ele passou assim um mês ruim, triste. E aquilo afetou muito emocionalmente o pastor. E a igreja percebeu. E aí a igreja, alguns líderes da igreja resolveram, planejaram fazer uma visita para esse pastor. Vamos reunir todo mundo, a gente faz uma visita de surpresa para ele, para ir lá, para cuidar dele, para ver como que ele está. Para falar para ele, tem gente aqui com você, a gente está junto com você. Porque ele estava abatido. Como eu não o conhecia muito, eu não percebi. Mas na semana desse evento que eles iam fazer, dessa visita, eles me chamaram e falaram: Ricardo, você pode levar uma palavra nesse dia? Eu achei que ia ser só uma reunião ali, uma confraternização. Eles falaram: você pode levar uma palavra nesse dia? Eu falei: eu posso. Isso foi... Me chamaram num dia, 2 dias depois seria essa reunião. Fui orar ao Senhor, pedi uma palavra. E eu levei uma palavra pronta, mas sentado no sofá. Eu estava do lado do pastor, sentado no sofá. E o pessoal sentado no chão assim, não é uma casa grande. Você imagina, pôr 50 pessoas numa sala. Haja sala, né? Haja sala. Então todo mundo sentado assim, e conversando, e brincando. E eu abri a minha Bíblia e abri em João 10. Não era essa mensagem que eu ia ministrar lá no dia que eu tinha preparado. E eu li João 10 ali do lado do pastor e o Senhor falou: fale sobre isso. E eu ministrei essa mensagem lá. E a partir daquele dia foram 15 minutos, 10, 15 minutos de mensagem. Mas a partir daquele dia eu passei a ministrar essa mensagem em diversos outros lugares. E até a metade desse ano aqui, eu tenho enviado cartas para algumas igrejas, a pedido de pastores que eu conheço, pedindo essa mensagem aqui, para que eles possam edificar a igreja deles com essa mensagem. Eu já ministrei aqui na Viva em 2018 ela, e o Senhor colocou no meu coração de trazer novamente essa mensagem, amém? João 10 diz assim, a partir do versículo 1. Eu lhes digo a verdade, quem entra no curral das ovelhas, às escondidas, por sobre a cerca, em vez de passar pela porta, é certamente ladrão e assaltante. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro lhe abre a porta, e as ovelhas reconhecem a sua voz e se aproximam dele. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de reuni-las, vai adiante delas, e elas o seguem, porque conhecem a sua voz. Nunca seguirão desconhecido, antes fugirão dele, pois não reconhecem a sua voz. Os que ouviram Jesus usar essa ilustração não entenderam o que ele quis dizer. Por isso ele a explicou: eu lhes digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vierem antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Sim, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pasto. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para lhes dar vida, e uma vida plena que lhes satisfaz, ou uma vida abundante. O que é que está acontecendo aqui? Jesus diariamente era interrogado pelos fariseus, pelos religiosos, pelas pessoas que encontravam Jesus pelo caminho. E as pessoas paravam e falavam assim, e pediam conta da sua fé, da sua sabedoria. Quando o pastor Júnior ministrou no dia do batismo sobre Nicodemos, Nicodemos fala: nós sabemos que tu és um homem de Deus,
Porque sabemos que não é qualquer homem que faz isso. Sabemos que é só através do Senhor que isso pode ser feito. Então as pessoas sabiam que aquilo que Jesus falava e ensinava era diferente, mas elas não conseguiam compreender. E aí Jesus fala assim, olha só. As ovelhas, o pastor leva as ovelhas para o aprisco. E ele guarda elas lá dentro. E no outro dia ele vai lá, pega as ovelhas e sai para passear com as ovelhas, leva as ovelhas para o pasto, cuida das ovelhas e depois ele volta. E aí eles falam, o que é isso? Ovelha, pastor? Mas a gente está falando aqui de espiritualidade, a gente está falando da palavra de Deus. Por que você está falando de aprisco e de pastor? E aí Jesus fala, eu vou explicar para vocês. Eu sou a porta. Aquele que passar por mim são as minhas ovelhas. Aquele que pula a cerca é ladrão, mas quem entra pela porta é ovelha. Aquele que usa de artimanha para entrar dentro do aprisco é salteador, mas quem entra pela porta é ovelha. Aquele que usa de malandragem, que faz o que quer para entrar dentro do aprisco, esse aí é enganador, mas só quem entra pela porta é ovelha. E aí Jesus nesse momento se coloca como porta. E o que ele nos ensina aqui? Existem duas classes, vamos trabalhar essa ilustração. Jesus falou de uma profissão, sim ou não? Pastor e ovelha. Pastor é quem cuida de ovelha. O pastor, até hoje existe essa profissão linda. Procura na internet lá, ovelha ouvindo a voz do pastor. Está lá um monte de ovelha assim numa montanha e o pessoal gritando e chamando e elas não estão nem aí. Quando o pastor dá o primeiro grito, elas viram para a direção do pastor e vêm na direção do pastor. Esse vídeo na internet é lindo. É esse exemplo que Jesus está dando. A ovelha ela só pode dar ouvidos à voz do pastor dela. Mas quando Jesus conta a parábola, ele está falando de um aprisco, de um dono do aprisco. E aí ele explica que o funcionário, o contratado, quando a gente vai continuar lendo esse texto, ele vai explicar que o contratado, ele vem e traz, aquele que cuida das ovelhas, ele traz as ovelhas e traz para dentro do curral. O curral aqui, imagina você tem 100 ovelhas, o Paulo tem 100 ovelhas, esse Paulo aqui, o primeiro. O segundo Paulo tem mais 200 ovelhas. Aí o Tiago tem 300 ovelhas. Mas eles não têm espaço para guardar suas ovelhas. O que eles faziam? Eles alugavam um curral para levar suas ovelhas para um curral, para as ovelhas ficarem guardadas lá. Então, nem o curral é do pastor, do dono da ovelha. Ele guardava as ovelhas naquele curral, tinha um espaço para ele lá. E se você pesquisar hoje na internet, tem, hoje, existem tendas com ar-condicionado para as ovelhas ficarem guardadas lá dentro. Igual a gente está aqui. Mas entenda que essa prática é contínua, existe até hoje isso. É fácil de encontrar. No artigo que eu escrevi, tem imagem, tem histórias, tem testemunhos, tem tudo isso lá. Tem a relação das culturas, porque cada cultura é diferente uma da outra. É diferente você criar ovelhas aqui no Brasil, é diferente você criar ovelhas no deserto, no Oriente Médio. A gente vai falar sobre isso. Mas Jesus está falando assim, ó, vocês não entenderam que o curral é para ovelhas? Agora vocês vão entender, eu sou a porta das ovelhas. Só é ovelha quem passa pela porta. Então Jesus está fazendo uma distinção de quem está dentro e quem está fora. E quem está dentro? Quem passou pela porta. Então, minha função de pastor, empregado, é levar as ovelhas até a porta. Para eu ser pastor, eu preciso ter contato com a porta. Mas para eu ser ovelha, eu também preciso passar pela porta. Mas como aplicar isso em nossas vidas de uma forma mais prática? Davi fez isso. Vamos ler, coloca um marcador aí em João 10, que nós vamos voltar lá. E vamos ler o Salmo 23. Não tinha outro animal para que Jesus usasse como exemplo para o nosso relacionamento com Deus, não tinha.
A ovelha é o animal, o melhor animal que tinha para usar esse exemplo. Existia a criação de diversos animais naquela época. Mas a ovelha... E Jesus nem era pastor, Jesus era carpinteiro. Jesus nem era pastor de ovelha. E conhecia a profissão. Davi é pastor de ovelhas. E aí Davi começa o Salmo 23 assim: o Senhor é o meu pastor e nada... O Senhor é meu pastor e nada... Quando Davi está falando isso, eu imagino Davi sentado embaixo de uma árvore, cuidando das ovelhas, olhando para as ovelhas. Samuel, lá em 1 Samuel, vai falar que as ovelhas que Davi cuidava eram ovelhas malhadas. Ovelhas malhadas são ovelhas deficientes. Ovelhas que não têm talvez uma perna, ovelhas que tinham a coloração da sua lã diferente. Eram ovelhas que não era para estar na frente do curral, à mostra de todo mundo. Davi cuidava das piores ovelhas que o seu pai tinha. E aí ele está olhando para as suas ovelhas e o coração poético de Davi escreve: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Davi é o pastor da história. Davi é o homem pastor. E aí ele está olhando para as ovelhas e ele fala assim: Senhor, eu cuido tão bem dessas ovelhas, não falta nada para elas, que é como o Senhor cuidando de mim. Eu sou uma ovelha para o Senhor. Sabe o que Davi está falando aqui? Imagina você sendo um médico. Aí você fala assim: Senhor, eu cuido tão bem dos meus pacientes, que é como o Senhor cuidando de mim. Sabe, você é um engenheiro, você é um arquiteto, um advogado, um pedreiro, você é um barbeiro. Vi o depoimento que o Franklin postou do cliente ontem. A nossa profissão, o nosso cuidado, a nossa ação como pai, como filho, como líder, precisa trazer a essência do cuidado que o Senhor tem conosco. Ao ponto do nosso coração poético falar: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Davi está falando isso porque não falta nada para aquelas ovelhas. Ele está falando: Senhor, ó, eu sou isso aqui. O coração poético de Davi continua e ele fala assim: ele me faz repousar em verdes pastos. Queridos, a ovelha, ela é o animal mais domesticável que existe. Mais que cachorro, que gato, que papagaio, que porco, que estão domesticando porco agora, né? O animal mais domesticável que existe. E uma ovelha, ela não pode viver sozinha. Uma ovelha que vive sozinha, ela vai morrer rápido, ela vira presa fácil. Por quê? Davi, quando ele fala assim: ele me faz repousar em verdes pastos, não é que Davi é totalmente dependente de Deus, é que ele sabe que as ovelhas só conseguem descansar se Davi conseguir um bom lugar para que elas descansem. Lá em João 10, Jesus fala que o pastor pega as ovelhas e sai com as ovelhas, e passeia com as ovelhas e volta com as ovelhas. O pastor, ele precisa conhecer o caminho que ele está indo levar as ovelhas dele. Antes. O pastor, ele precisa conhecer a grama, o pasto em que as ovelhas vão caminhar. Antes. O pastor, ele precisa conhecer os perigos que as ovelhas vão correr antes de passar com as ovelhas por aquele lugar. Antes. O pastor, ele precisa se precaver, porque senão ele perde o seu rebanho. Porque senão ele perde as suas ovelhas. E quando Jesus dá o exemplo, ele dá o exemplo de funcionários cuidando de ovelhas. Porque ele está falando: as ovelhas não são suas, as ovelhas são minhas. Então nós precisamos tomar cuidado quando saímos com as ovelhas, porque nós precisamos voltar com a mesma quantidade de ovelhas. A nossa missão é voltar com mais e não com menos, amém? Então quando ele fala: ele me faz repousar em verdes pastos, é porque uma ovelha, ela não sabe, ela não tem o discernimento de onde ela está. Aí aqui eu coloco a aplicação, porque em momentos nessa mensagem eu sou pastor, mas em outros momentos eu sou ovelha.
E em todos os momentos eu sou os dois. O que muda é o ambiente. O ambiente onde estou. Aqui eu sou servo, eu sou ovelha. Mas na minha casa eu sou pastor. E talvez você está aqui com o seu filho, e aqui vocês dois são ovelhas. Mas lá na sua casa você é o pastor do seu filho. Você é o pastor da sua esposa. A sua esposa é sua pastora. Você é o pastor lá no seu trabalho, lá na sua escola. Aqui nós somos ovelhas, mas passou da porta para fora, nós somos todos pastores. Receba unção, tesouro. A ovelha, ela não tem visão longa. Uma ovelha, ela enxerga até 20 metros no máximo. 20 metros é daqui na porta. Eu te faço uma pergunta, você conseguiria chegar aqui, enxergando daqui até a porta? Você conseguiria chegar aqui sozinho? Eu não. Eu dirijo 50 quilômetros para chegar aqui. Imagina se eu não conseguisse ver uma placa, se eu não conseguisse ver um radar, um farol, o carro da minha frente. Nós precisamos ter visão longa e uma ovelha não tem. A ovelha tem visão curta. É por isso que ela precisa que o pastor escolha o lugar onde ela vai repousar. Ah, Ricardo, mas então o meu pastor tem que falar como eu vou descansar? Não. Você tem que dar ouvidos ao que o Espírito Santo diz através do seu pastor, da sua igreja. Porque a nossa visão, nós começamos cegos. Ontem eu estava em uma festa com a minha família e um parente, viu, Tony? Um parente veio me questionar, vários questionamentos sobre a Bíblia, vários. Chato demais, meu Deus. Está jogando sinuca com meus primos, parou de jogar sinuca para me questionar coisa chata. Yahvé, não significa os números? Como é o nome de Deus? Trindade existe? O Espírito Santo é uma força? Blá, blá, blá. Ninguém tem essa resposta aí. E a gente conversando, e eu parei um momento, eu falei, cara, eu sei onde você está vendo esses vídeos. Eu sei de onde está vindo essas suas dúvidas. As suas dúvidas não é para o seu crescimento. Mude as suas dúvidas, cara. Para de assistir TikTok. Para de assistir YouTube, Instagram, Facebook. Porque as suas dúvidas não são para o seu crescimento. Eu posso sentar aqui e sanar todas as suas dúvidas. Mas o que isso vai mudar na sua vida? Nada. Então, eu falei para ele, então eu paro por aqui. Deixa eu jogar meu bilhar. Mas porque a visão é curta. O Senhor vai nos dando graça e com o passar do tempo, e com a nossa dedicação, nosso empenho, nós vamos aumentando a nossa visão. Ele vai ampliando a nossa visão. Mas a visão da ovelha é curta. Por quê? Porque nós somos dependentes de um pastor. Ele continua, ele fala assim, ele me leva junto a riachos tranquilos. A ovelha, ela não consegue nem matar a sede dela direito sozinha. Por quê? Imagina só. Israel é cheio de montanhas. Israel são vales, eles passam por vales. E aí tem um riacho correndo, o riacho vem na inclinação, a água cada vez vai mais forte. Dependendo da inclinação, cada vez mais forte. Se a ovelha colocar a cabeça dela numa água forte, ela vai embora no riacho. Aquela água forte leva ela. A ovelha não consegue matar a sede dela sozinha. É por isso que Davi fala assim, me leva junto a riachos tranquilos. Ai, meu Deus do céu. Às vezes a gente quer colocar o carro na frente dos bois. Aí, eu conto sempre esse testemunho. O cara com 1 ano de crente quer pregar, quer fazer conferência, quer fazer isso, quer fazer aquilo. Mas o cara não sabe dar resposta para a fé dele ainda. Se você não sabe dar uma resposta para você ainda, querido, fica quietinho mais um pouco. Tranquilize-se mais um pouco. O mundo está muito agitado, mas nós não fazemos parte desse mundo. O mundo quer resposta que nós não temos para dar para eles. A nossa resposta para o mundo é: converta-se. Aceite a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Porque eu não tenho outra resposta para te dar.
Ah, mas Jesus volta quando? Quando é o fim do mundo? O que vai acontecer com isso? O que vai acontecer com aquilo? Abre lá o YouTube e coloca lá a volta de Jesus. Vai ter um monte de gente falando besteira lá. Mas a gente fica agitado e querendo ouvir um e querendo ouvir outro, sendo que a gente está aqui falando todo domingo, de forma tranquila. Fala, não, vamos lá domingo lá na igreja. Para você ouvir. Davi sabe que as ovelhas deles não podiam tomar água sozinha, em qualquer lugar. E o exemplo é daqui para cá e daqui para cá. O Senhor não nos quer num mundo agitado, não quer. E Jesus prova isso quando ele fala assim, ó, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus não nos quer no mundo cansado, não nos quer no mundo carregado, no mundo agitado. Jesus tem águas tranquilas para trazer para nós. E aí Davi continua e ele fala assim, renova as minhas forças e guia-me pelo caminho da justiça. Assim ele honra o seu nome. Davi sabe que ele não poderia entrar no espaço de outra pessoa com as suas ovelhas. Lembra de Abraão e Ló? Abraão e Ló estão saindo. Abraão recebe a promessa e sai com a sua família, sua terra, sua fazenda. Deus fala, sai da tua terra, da tua parentela, eu te abençoarei. E Abraão sai com a sua esposa, com toda a sua fazenda. Só que ele leva Ló. Ló é seu parente ainda. E o que acontece com Ló? A fazenda de Ló cresce. Ló fica rico. As ovelhas de Ló crescem e os pastores crescem também. E as fazendas começaram a se misturar. E os pastores das ovelhas de Abraão começaram a brigar com os pastores das ovelhas de Ló. Até o ponto de Abraão chegar assim e falar, meu sobrinho, vem cá. Nós precisamos tomar uma decisão, cara. Fala, olha para frente aí. Olha para frente. Aqui, onde você escolher para você ir, eu vou para o lado contrário. Porque eles não poderiam mais conviver juntos. Porque as ovelhas não podiam se misturar. Aí Davi está falando assim, alguém pelo caminho da justiça. Ou seja, nós só caminhamos por lugares retos, justos, por onde Deus nos abençoa. Sem querer. Os processos são importantes na nossa vida. Principalmente na nossa vida espiritual, queridos. Conversava com os amigos e ontem, falei assim, a nossa influência na vida das pessoas, ela é tão elevada. Olha só, se eu te perguntar de um artista para você, você vai ter uma referência de artista. Você vai ter um jogador que você gosta mais. Vai ter um lutador que você gosta mais. Você vai ter um pregador que você gosta mais. Você vai ter sempre uma referência, alguém que te influencia no que você está fazendo. Eu trabalho com música. Tem um músico que me inspira. Então, a gente tem sempre uma referência. Mas a influência espiritual, querido, vai além de tudo isso. A referência espiritual que nós temos na vida das pessoas vai além de tudo isso. Comentava lá em casa esses dias. Jogo do São Paulo. Eu esqueci outro time que morreu, o cara lá. Ninguém gosta de futebol aqui, glória a Deus. Nacional, né? O jogador Lucas se converteu. E aí tem sempre esse negócio, é jogador, tal, já tem uma influência. E aí ele abre o Instagram dele, vai fazer uma live lá, lendo um capítulo da Bíblia. 500, 600 mil pessoas assim, em 1 minuto, ouvindo o que ele está falando. E várias pessoas falando, nossa, mas tem que tomar cuidado com esses caras aí, tal. O cara desmaiou lá no campo de futebol. E ele estava passando mal, e vem a equipe médica para cima, o Lucas, jogador de seleção brasileira, Paris Saint-Germain, esses outros times aí. Se ajoelhou, encostou nos pés daquele cara que estava caído no campo e orou, pedindo a cura sobre ele. Isso apareceu em rede nacional, mas ninguém comentou sobre isso. Você não vê ninguém falando sobre isso. Página de esporte não falou sobre isso. Os jornais não falaram sobre isso. Não está nas manchetes, não está.
porque é alguém expressando a sua fé, uma influência espiritual. Queridos, quem ganhou Lucas para Jesus tem parte nisso, tem influência nisso também. As 600.000 pessoas que ouvem o Lucas hoje falando de Jesus foram influenciadas por uma pessoa que falou de Jesus para Lucas. Nós não podemos querer ser só grandes, não. Nós precisamos querer fazer parte do caminho. Parte do caminho. Falei aqui na sexta-feira com os meninos. Eu saio me engabando por todo lugar. Vou falar aqui, pastor. Pega um pastor com mais de 50 anos e fala para ele: você conhece a Dona Epe? Conheço. Então, meu pastor foi presidente lá durante anos. Fala aí. Uma vez nós fomos num evento numa igreja e o pastor Carana me levou para conhecer os líderes da igreja. E o líder da igreja falou assim: Ricardo, você está bem acompanhado. Esse aqui é o pai dessa igreja. Uma mega igreja. Nós estamos aqui por causa do pastor Carana. Então, eu tenho parte nisso aí também. Mas o orgulho bom, amém? Orgulho bom? Não é orgulho orgulho bom, amém? O orgulho que nos dá de saber que nós fazemos parte de um lugar que faz parte do caminho. Os nossos olhos têm que estar na justiça do Senhor e não nas grandezas desse mundo. Aí Davi continua, ele fala assim, mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, eu não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Lembra dos vales? Israel, só montanha. Jerusalém é lá no alto da montanha. E aí, quando eles saíam com as ovelhas, por quê? Existia planície em cima da montanha, mas as planícies em cima das montanhas viraram cidades. Então, os lugares inabitáveis, planos, estavam embaixo nos vales. Então, eles desciam com as ovelhas para lá. Então, onde era a água mais tranquila, onde o vale tinha mais pasto, onde era melhor para as ovelhas descansar. Era lá embaixo nos vales. Mas para chegar num vale bom, precisava passar por um vale ruim, por um lugar escuro. E o que tem em lugares escuros? Muita surpresa. Muita surpresa. No contexto aqui, lobo, serpente, predadores. Predadores. Aí você imagina assim, um pastor, ele está andando, ele está na frente caminhando e as ovelhas estão vindo atrás. Tem 20 ovelhas, vamos dar um exemplo, era sempre muito mais. Aí a 20ª ovelha é pego por um lobo lá atrás. O pastor vai ver? Não vai. Não vai. Então existia um cuidado. A história diz que os pastores conheciam os lugares que eles passavam e sabiam a hora que os animais perversos estavam dormindo para passar com as ovelhas por lá. É por isso que Davi fala assim, mesmo no vale da sombra da morte eu não temerei mal algum, porque sei que tu estás comigo. As ovelhas tinham certeza que aquele lugar que elas estavam passando era um lugar mau, ruim, com perigo de morte, mas quando o Senhor mostrava o caminho, elas iam sem medo, porque elas sabiam que elas iam chegar lá do outro lado e iam poder voltar, porque o pastor preparou o caminho. Aí ele continua, ele fala assim, a tua vara e o teu cajado me protegem. Eita! Quando eu me converti lá no ano 2000, era cajadada. O pastor hoje vai dar uma cajadada. A mensagem hoje foi uma cajadada. E aí isso tomou uma proporção tão grande que o pastor fez uma reunião com os grupos, pegou os jovens, os adolescentes, pegou músicos, pegou todo mundo, fez uma reunião com cada grupo e falou, gente, eu proibi vocês de usar o termo cajadada. Porque estão falando que eu só prego cajadada agora, já se espalhou a fama. Não é cajadada, é mensagem. E aí ele explicou nesse dia o que é um cajado. O cajado é aquele pedaço de madeira de pau que tem a curva na ponta. Esse é um cajado. Sabe aquele ponto de interrogação? A cajada do pastor ali, esse é um cajado. Mas por que esse é um cajado? Todo cajado tem que ter essa ponta. Porque a ovelha, elas são muito brincalhonas. Elas passam o dia inteiro comendo. Então, você imagina, a ovelha é ruminante. É um animal ruminante. Ela tem uma espécie, o estômago da ovelha, ele é dividido, separado em 4 partes.
É ruminante, é o maior órgão da ovelha, é o estômago. O meu não, é o estômago dela. Então ela passa o dia inteiro ali, ó, mastigando, comendo. E elas também são muito brincalhonas. E o que acontece quando você come muito e brinca muito? As ovelhas, elas brincam, batem na cabeça uma na outra. Então elas correm, buf, bate a cabeça uma na outra. Corre, pá, bate a cabeça uma na outra. É brincadeira delas. Se você for no zoológico hoje, em algum lugar que tem, você vai ver que eles vão vir, vai correr e bater na sua perna. Não, ela não está com raiva de você, está brincando com você. Tem um vídeo de um cara que ajuda uma ovelha, a ovelha vem, dá cabeçada nele, joga ele longe. Ela está agradecendo ele. É dessa forma. Então, nessa brincadeira, imagina uma ovelha que está lá o dia inteiro comendo. O seu estômago crescendo, ficando pesado de comida. Aí ela toma uma cabeçada da amiguinha, puf, e vira com as pernas para o alto. Essa ovelha morre em 10 minutos. 10 minutos ela morre. Por quê? O estômago da ovelha é para baixo. O pulmão fica aqui em cima. Se ela vira, ela não tem força para voltar sozinha. Se ela vira, o estômago esmaga o pulmão e mata a ovelha sufocada. 10 minutos ela morre. Nesse momento, essa ovelha solta um bramido, um brado. Parece um choro de um bebê. O pastor corre, pega o cajado, que não é para bater, não, filho. Vira a ovelha e salva a vida da ovelha. O teu cajado me consola, não é de... Não. O teu cajado me consola porque ele salva a minha vida. Porque quando eu estou caído, ele me levanta. Porque quando me ferem, ele me cura. É isso a função do cajado. E a vara? A vara é diferente. A vara é pancada mesmo. Mas aqui, a vara vai fazer a distinção. Vou te explicar. A vara é desse tamanho. Anda pendurada no alforje do pastor. Quando ele chega lá no aprisco, lá na porta, a porta é estreita. Nós vamos voltar lá para ver Jesus falando isso. A porta é estreita. Jesus, o pastor, fica na porta e as ovelhas fazem fila para entrar no aprisco. E aí o pastor pega aquela vara, a ovelha vem, ele na ovelha. A ovelha passa, pum, na ovelha. Toda ovelha recebe uma vara na cabeça. Por quê? Tem que identificar o que é a ovelha. O que identifica se é a ovelha? Puf, bé, entra. Puf, bé, entra. Uma ovelha só expressa o que ela é de verdade. A ovelha só consegue externar o que ela é de verdade. Por quê? O lobo é muito astuto. Olha o que o lobo faz. Ele mata a ovelha, ele tira a carcaça da ovelha, ele entra embaixo da lã da ovelha e ele se infiltra no meio das ovelhas. A ovelha não tem um bom olfato, não enxerga bem. Então ela não sabe que tem um lobo ali. Ela não sabe. A única coisa que a ovelha tem boa é a audição. O único sentido dela bom é a audição. O resto é tudo ruim. Então o lobo anda entre as ovelhas sem elas perceberem. Mas quando chega na porta do aprisco, por quê? O lobo não está satisfeito só com uma ovelha. Ele quer entrar lá dentro. Quando chega na porta do aprisco, puf, bé, entra. Puf, bé, entra. Quando vem o lobo e o pastor bate com a vara na cabeça dele, o lobo expressa aquilo que ele é de verdade. E lobo não é corrigível. Lobo não é doutrinário. O lobo expressa que ele é de verdade e sai correndo. Então a vara que o pastor carrega não é para nos machucar, é para nos proteger. Então às vezes quando a gente fala uma palavra que, caramba, por que o cara falou aquilo para mim, meu? Aí você parar para pensar, meu, ajudou demais. Quando a gente reflete no que o Senhor está falando com a gente, a vara é cura. A tua vara e o teu cajado me consolam. Aí ele continua. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos e unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Quando Davi... a minha crise de Salmo 23 era esse versículo. Minha crise.
Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. O que é isso? Uma vez falaram, eu recém-convertido, o menino falou para mim, não, isso é para aqueles que estão lá fora verem o que o Senhor fez na tua vida, aleluia. Deus está mudando a sua história. Eu falei, não é. E eu ficava, será que Deus vai me dar as coisas para humilhar as pessoas lá fora? E eu fiquei em crise, porque eu não gostava dessa ideia. Isso não entrava na minha cabeça, no meu coração, não chegava até mim. Eu lia e falava, mas parece. Mas não pode ser. Aí eu ficava pensando, peraí. Uma mesa na presença dos inimigos. Quem está falando é Davi. E ele está usando o exemplo dele como pastor. Uma mesa na presença dos meus inimigos. Quem são os nossos inimigos? Davi fala num salmo. Os meus inimigos são os teus inimigos, Senhor. Ele orando, ele fala, Senhor, eu não tenho por meus inimigos aqueles que te querem o mal. Aqueles que blasfemam contra ti, são estes os meus inimigos. Nós, como ovelhas, temos como inimigos aqueles que querem nos matar. Mas por que eles querem nos matar? Porque eles querem nos tirar da presença do Senhor. Então não são nossos inimigos, são inimigos do Senhor. Então quando nós falamos, Senhor, prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, não é para afastar, é para buscar, é para alcançar, é para trazer de volta, é para que haja um renovo, um novo relacionamento. A mesa perante mim na presença dos meus inimigos não é para excluir, é para atrair, para falar, aqui tem o que você precisa. E foi Ele quem deu, não foi nem eu. Nós passamos de ovelha para ser servos, garçons, mordomos, para servir para aqueles que falam mal do Senhor, o que o Senhor tem preparado para eles também. E aí para mim fez sentido. E aí Davi termina o salmo, ele fala assim, certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e viverei na casa do Senhor para sempre. Deixa eu ver essa tradução. Algumas traduções vão falar que a bondade do Senhor me cercará. Eu gosto dessa tradução. A bondade do Senhor me cercará. Por quê? Aqui, hoje. Do que você está cercado hoje? Do que nós estamos cercados hoje? Ontem eu estava cercado da minha família e fazia tempo que eu não via alguns membros da minha família. E a gente se alegrou, brincou. Mas hoje aqui, do que nós estamos cercados? Quando eu olho para o lado, eu vejo a bondade do Senhor. Porque se alguém está aqui é porque recebeu cura, transformação, porque recebeu vida. E se não recebeu, fique pronto, que Jesus quer te dar isso hoje. Então, quando Davi termina o salmo, ele fala assim, parece que não precisa mais de nada, né? Alguns historiadores dizem que Davi escreveu esse salmo já quando ele era rei. Mas a memória, se foi, a memória dele devia estar ali no aprisco, olhando para as ovelhas, vida simples. Vida simples. Quando nós voltamos lá em João 10, eu falei para vocês marcarem aí, e eu não marquei. Aqui. A partir do verso 11, Jesus ele continua assim, eu sou o bom pastor. O bom pastor sacrifica a sua vida pelas ovelhas. O empregado foge quando vê o lobo se aproximar. Abandona as ovelhas porque elas não lhe pertencem. E ele não é o seu pastor. Então os lobos as atacam e dispersam o rebanho. O empregado foge porque trabalha apenas por dinheiro e não se importa de fato com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como meu Pai me conhece, eu os conheço. E eu sacrifico a minha vida pelas minhas ovelhas. A partir do dia que eu ministrei essa mensagem lá na casa do pastor, eu falei só de João 10, nem tinha essa mensagem pronta, né? E a partir daquele dia, eu comecei a conversar com ele mais. Esse pastor ele tinha 16 anos de ministério.
E ele recebeu 2 membros da igreja na casa dele. Ele tinha um problema para resolver. E ele falou: Ricardo, foi a primeira vez que eu ouvi, depois que eu me tornei pastor, que eu também sou ovelha. Nós precisamos ter essa consciência que não importa o status que nós vamos chegar, não importa, nós precisamos de cuidado. Nós precisamos de cuidado. Nós precisamos ser observados, nós precisamos ser restaurados, renovados diariamente. Às vezes o teu testemunho me edifica e você nem sabe. A tua história me edifica e você nem sabe. Nós não sabemos como o irmão do lado vem aqui. Contar o testemunho para eu terminar. Culto do Sparks, lá na Queiroz ainda, lá em 2018. Eu fui ministrar nesse culto e eu não tinha dinheiro para voltar para casa. O carro foi na reserva para lá. Lembra do Ninho? O Ninho andava na reserva 200 quilômetros ainda. Mas não ia voltar. E a Monique falou: e aí? Eu falei: e aí? Eu vou pregar hoje, vamos ver o que Deus vai fazer. Qualquer coisa eu peço 10 conto emprestado para alguém. E a gente foi pro culto do Sparks, eu ministrei. E no final do culto, não teve oferta, não tiraram oferta nesse culto. E aí o Brunão me abraçou e tal: Ricardão, mano, não teve oferta, trouxe dinheiro aqui para oferta. Aí não teve oferta, pega para você, você pregou hoje, Deus te abençoe aí. Tal. Nem vi quanto tinha. Nem vi. Certamente que a bondade do Senhor nos cercará por todos os dias da nossa vida. São coisas simples que o Senhor trabalha. Nem lembro quanto que era. Mas eu saí dali, já desci a Queiroz, parei no posto lá embaixo, põe tudo aí, ó. Aí você entende que a provisão do Senhor é nas pequenas coisas, assim, ó. Eu podia chegar aqui e falar que o Senhor me deu um Honda Civic, que é verdade. O Senhor me deu um Honda Civic. Uma mulher chegou na gente e falou: tá aqui a chave, documento, transfere o documento semana que vem. Nós pegamos daqui e entregamos aqui. Nem passou pro nosso nome. Eu tenho um carro já, eu não preciso de outro carro. O Fiat Uno. O Honda Civic fazia 12 km por litro, o Uno fazia 22. Para quem rodava 600 km por mês, era... A gente pegou daqui e entregou aqui. Até hoje ela fala comigo, ela mora nos Estados Unidos, ela fala: Ricardo, aquilo sempre me pegou no meu aniversário. Ela mandou mensagem. Eu falei: cara, eu não esqueço daquele dia, meu. Porque foi uma luta entregar aquele carro. E aí você pega o carro e entrega para outra pessoa. O meu sonho era ter um Honda Civic. Era, vocês entenderem que era. Mudou o carro, meu sonho. Mas você entende que o Senhor trabalha nessas pequenas coisas aí. A gente não precisa de testemunho mirabolante. Não. Guia-me mansamente pelas águas tranquilas. O Senhor tem um lugar de descanso para nós. Fique de pé, vamos orar. A última coisa que Davi fala aqui, ele fala que o pastor joga azeite sobre a cabeça das ovelhas. O Oriente Médio é muito seco, igual nós estamos passando esse tempo de secura hoje aqui. E o que acontece com um tempo seco? Ele causa muita secreção na ovelha. Então a ovelha tem muita secreção. Escorre muita secreção, entope as vias aéreas dela, ela fica com dificuldade para respirar. E para que serve o azeite sobre a cabeça da ovelha? O azeite limpa. O azeite é um expectorante. Por quê? Quando a secreção seca no rosto da ovelha, remela, catarro no nariz, na boca, os mosquitos vêm e tiram a atenção da ovelha, que a ovelha começa a bater a cabeça para fugir dos mosquitos, pequenos mosquitos. E isso aqui faz a ovelha se perder. Isso aqui faz a ovelha sair do caminho. Pequenas distrações que são libertas através do azeite, da oração, do Espírito Santo. Ore, escolhe alguém aí agora e lance azeite sobre a vida dessa pessoa.